Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Lições para o Natal. É o tema da mensagem, à luz do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Houve, no século passado, um teólogo chamado Karl Barth. Esse homem foi um dos mais notáveis naquele período ali e foi reputado, inclusive, como o maior teólogo protestante. Ele nasceu na Suíça, foi pastor e professor, tanto na Suíça como também, posteriormente, na Alemanha, quando teve ali que se refugiar nos Estados Unidos por conta das suas críticas ao nazismo. E o intuito de se refugiar era, de fato, de preservar sua própria vida. E ele foi para os Estados Unidos da América, e lá ele foi capa da revista Times, em 1962. Ele foi um homem de grande envergadura moral, um gigante, de fato, intelectualmente brilhante. Em uma das entrevistas que ele deu nos Estados Unidos, perguntaram a ele qual era a palavra mais importante do Novo Testamento. Ele era um perito do Novo Testamento de um modo amplo e geral. E para o escândalo de algumas pessoas e surpresa de outras, ele disse assim: a palavra mais importante, ou a expressão mais importante do Novo Testamento é a expressão por nós, do latim pro nobis. 1 João capítulo 3, 16 diz assim: nisso conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Essa palavra, irmãos, ela é chave para entender a maravilhosa graça de Deus. Porque o texto que nós lemos, ele nos mostra que tudo que Deus fez, Ele fez em nosso favor. Foi com graça, com bondade, com misericórdia. Sendo assim, Deus por nós é além de nós, é ato da graça, é apesar de nós. E o Verbo eterno, Ele se fez carne, habitando entre nós, tomando ali a forma humana, submetendo-se à pior das mortes, a morte de cruz. E tudo que Ele fez em nosso favor foi um ato de amor e graça. Vejam, o texto aqui está narrando a comunicação do anjo para Maria, sobre o nascimento de Jesus. Enquanto ali Isabel estava grávida de João Batista, aproximadamente no 6º mês da gestação, percebam que naquela época a gravidez não era avaliada por semanas, mas por meses. 6º mês da gestação é a expressão que o evangelista Lucas vai usar. Então, o anjo Gabriel, ele foi enviado a uma cidade chamada Nazaré, e ele vai até a casa de Maria, e ele anuncia de fato que ela seria agraciada. Então, ela ali não entende muito bem,
Mas o anjo diz para ela: olha, você não precisa ter medo, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará o nome do seu filho de Jesus. Maria então diz que ela estaria disposta a servir ao Senhor. Então nesse processo o anjo vai embora. E ela traça uma linha reta. É curioso, porque ela viaja um percurso de 120 quilômetros para encontrar Isabel, a mãe de João Batista. E ela escreve um belíssimo cântico, o Magnificat, que nós vamos ver aqui na próxima semana. E após isso, o que acontece? João Batista, filho de Isabel, nasce, e César Augusto, imperador da época, ele proclama um decreto de recenseamento, ou seja, uma espécie de censo. Então todos os cidadãos das mais variadas cidades onde estavam morando precisam ir agora até a sua cidade natal, a sua cidade de origem, para que essa contagem ali fosse feita. E inclusive eles pagassem tributos. Então, a fim de se alistar-se e cumprir ali o decreto, José sai da Galiléia dos gentios, mais especificamente da cidade de Nazaré, do vilarejo de Nazaré, e ele vai para a Judéia, até a cidade do rei Davi, chamada Belém. E por ser da linhagem de Davi, Maria e Jesus estão ali fazendo esse pêndulo. Jesus ainda no ventre, José junto com eles, e nesse movimento para cumprir a lei governamental, quando eles estão em Belém, chega ali o tempo de Maria dar à luz. Ninguém esperava. E Mateus aqui, o evangelista, está pintando um quadro belíssimo, irmãos. José e Maria procurando uma hospedaria. Mas o que eles acabam encontrando é uma estrebaria. E eu gostaria da sua atenção, porque o Natal, de fato, é um tempo de reunir a família. Todos nós aqui, nessa semana, estaremos juntos com nossos familiares. Vamos rever os nossos primos, parentes, distantes. É um tempo também de experimentar comidas saborosas. Mas em especial, o Natal é uma festa cristã. E é a época onde Deus escolheu, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho nascido de mulher, para que a sua glória fosse revelada a nós. Nós precisamos nos lembrar que o nascimento do Redentor é de fato a questão central do Natal. Não é o tempo que nós vamos passar com os nossos, não são as comidas, não é ali o motivo, mas é celebrar a vinda e nascimento do Messias, do nosso Salvador. E para isso, gostaria que você mantivesse sua atenção, porque nós vamos aqui aprender algumas lições preciosas que o Natal pode nos ensinar e que esse texto aqui também pode aquecer o nosso coração. E a primeira verdade que nós podemos ver nesse texto é que Deus vê a disposição do coração, mas Ele quebra a lógica humana. Há um equívoco, irmãos, quando nós falamos aqui a respeito da figura de Maria. Talvez uma das figuras mais conturbadas acerca da religião. Se por um lado alguns adoram, idolatram de fato Maria, e isso não deve ser feito, por outro lado, alguns cristãos rejeitam virtudes preciosas dessa mulher virtuosa. Qual é a visão correta então e equilibrada, biblicamente falando, acerca de Maria? Vejam, ela é abençoada por Deus e é agraciada em ser mãe do Messias, do Cristo, que viria para restaurar todas as coisas. E que privilégio essa mulher teve, irmãos? Quantas mulheres na sua época gostariam de ter tido o mesmo privilégio? Ambrósio, um dos pais da igreja, vai dizer que Maria foi o pote pelo qual o Senhor nos enviou a água da vida, Cristo Jesus. Que privilégio essa mulher teve. E naquela época, naquele contexto geral, é muito provável que Maria tivesse cerca de 16 anos de idade, uma adolescente, uma idade comum à época para se estar noiva de alguém a quem foi prometido. Ela não estava ali completamente casada com José, mas já havia ali celebrado uma espécie de contrato de casamento. E como funcionava esse contrato da época? É curioso. O contrato era uma proposta de união solenemente manifestada com algumas palavras.
pregando ali sempre um verbo futuro, né? Eu casarei, cumprirei, né? Como nós fazemos ainda hoje na celebração do casamento, é ou não é? Até que a morte nos separe. Então, vejam, então eles estavam ali diante de pessoas de testemunha para realizar tudo aquilo que foi prometido, caso o Senhor permitisse. Todos os sinais apontavam que Maria de fato era uma mulher cristã. Vejam, ela era descendente de Davi, pertencia à linhagem messiânica, dentre outros atributos aqui que nós poderíamos citar e enumerar. Mas vejam como Deus vê. Ele olha todos esses atributos humanos dessa mulher, e Ele olha isso como importante de fato. Mas Ele não está escolhendo Maria como a mãe do Messias por conta das suas virtudes. Mas Ele olha o coração dessa mulher e escolhe por graça e graça somente. E evidência de que Maria era uma cristã de fato, não estava ali ser da descendência de Davi, de ser membro de uma igreja local, até porque você pode inclusive enganar algumas pessoas, mesmo sendo membro de uma igreja local, frequentando uma igreja, mas vivendo uma vida ali falseada na ambiência e até mesmo na relação de falsidade com outras pessoas, e não ser regenerado pela palavra. Um bom exemplo para essa palavra aqui, para essa verdade, é o próprio Judas Iscariotes. É ou não é? Ele viu os milagres e maravilhas sendo realizados por Jesus, ouviu 3 anos de pregação intensiva de Cristo, e no final disso tudo, teve seu coração perdido pelo seu verdadeiro Deus, que era o dinheiro, eram os recursos. Maria então é uma cristã genuína, e isso fica evidente na sua resposta ao anjo, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, verso 38, que diz assim: então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ouçam, irmãos, eu quero fazer aqui um alerta a você. Cristo está interessado no seu coração, e não apenas naquilo que você pode oferecer para Ele. Há muitas pessoas que acham que podem oferecer muitas coisas a Deus. O melhor que você pode oferecer ao Senhor é o seu coração. É o seu coração. Há uma responsabilidade à medida que nós crescemos no relacionamento com Deus. O modo que nós vamos ver a vida precisa, desse ponto em diante, ser diferente. As nossas atitudes precisam ser diferentes. E Deus, além de avaliar, claro, todas as evidências que ali davam conta de que Maria era uma mulher de fé, Ele também avaliou o coração daquela mulher, um coração disposto a servir ao seu Deus. Pois bem, essa é a primeira verdade que o texto destaca para nós. Segunda verdade, ouça: a obediência ao Senhor é o maior cuidado que você pode ter com a sua reputação. Jamais nenhuma mulher na história foi tão dignificada quanto Maria, aquela adolescente, virgem, uma jovem. Mas veja, mesmo assim ela correu o risco de cair ali sobre a imputação de um dos maiores crimes da história, porque o noivado, erusim, do grego no Antigo Testamento, ele representava ali um vínculo mais forte do que a maioria dos compromissos equivalentes no mundo de hoje. O compromisso então ele era firmado sem que ambos assinassem nenhum documento, mas apenas a palavra deles empenhada ali já havia valor. Então veja, José havia pago um alto preço, ele pagou um dote, como era estabelecido durante o noivado, que por lei duraria 1 ano. E esse compromisso significava que o noivo e a noiva, eles estavam oficialmente comprometidos um com o outro, mas ainda ali não haviam consumado o casamento. Então, qualquer envolvimento sexual com outra pessoa implicava, portanto, em adultério. Era apenas a promessa. Esse tema, irmãos, era levado tão a sério que eles o faziam na presença de 2 testemunhas, com o consentimento mútuo dos noivos e a declaração do noivo ali, e as testemunhas eram necessárias para estabelecer o noivado judaico.
Mediante a sociedade, então, era como se eles já tivessem casados, mas apenas dormindo na casa dos pais, e daqui a um ano eles se reuniriam e formariam ali uma família. Perceba o enrosco que Maria está aqui metida. Engravidar do Espírito Santo de Deus durante o noivado com José implicaria diretamente no julgamento da sociedade judaica com a falácia de que ela havia se relacionado com outro homem durante o processo de noivado. Mas veja, por escolher obedecer ao Senhor, não há nenhum relato na Escritura de que Maria ficou atormentada por causa dessa situação. É possível que ela tivesse ficado preocupada, porque José poderia torná-la um exemplo ali em praça pública, mas ela estava consciente da sua própria inocência, e ela se manteve calma, tranquila e comprometida com o Senhor. Ouça, eu quero fazer um conselho a você, e eu faço isso com amor. Não se preocupe com a sua reputação, caso você tenha decidido obedecer ao Senhor como servo fiel, e as pessoas têm levantado inverdades acerca de você. Quem cuida da minha, da sua, da reputação de todos nós é o Senhor. Por vezes, você pode achar que a sua reputação ficou manchada por alguma mentira espalhada por alguém. Mas assim como Deus cuidou da reputação de Maria, Ele continua cuidando da reputação também dos seus. E aqueles que se preocupam em manter a sua consciência limpa, podem descansar e confiar no Senhor alegremente, porque Deus manterá os seus bons nomes até o fim. Quando nós decidimos obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, a nossa reputação é guardada por Ele. Foi assim com Maria, e é assim com todos os cristãos que decidem obedecer a Cristo. E diante disso, eu quero chamar a sua atenção para algumas aplicações práticas para a nossa vida com essa chegada tão importante do Natal. Ouça, a primeira delas é a seguinte: o Natal é a iniciativa de Deus de promover a nossa redenção. Vou repetir. O Natal é a iniciativa de Deus em promover a nossa redenção. Há na Escritura, irmãos, o que nós podemos chamar da revelação progressiva de Deus. Ou seja, de acordo com o passar do tempo, o passar dos anos, Deus ele se revelou progressivamente. E por vezes, Ele levantou reis para livrarem ali o seu povo de uma maneira temporária da ira dos outros povos. Outras vezes, Deus levantou juízes para ajudar o julgamento do povo. Nós estamos aqui diante de uma grande verdade bíblica. O antigo Israel, que nós acabamos de ler no livro do profeta, fracassou diante da missão de levar o povo a salvar a si próprio. Isso aponta para nós que Deus está mostrando para a humanidade que não há possibilidade da salvação vir de algum outro homem, seja ele quem for. Não é o homem que busca a salvação. O Natal é a mensagem que a salvação não veio conosco, mas ela veio do alto. 1 João, capítulo 1, verso 4 e 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos escolher a Deus, porque primeiro Ele nos escolheu. E os livramentos que Deus concedeu à igreja do Antigo Testamento, eles eram símbolos e figura da grande salvação que viria através de Cristo. Essa doutrina é cara para nós como cristãos, irmãos. É Deus mostrando ao povo que a salvação de modo algum pode vir do homem, mas de última instância, apenas Deus pode salvar o seu povo. O profeta Jonas, grande profeta, entendeu isso. Depois de ele ser lançado ao mar, engolido ali por um grande peixe, quando ele estava na barriga do grande peixe, é registrado no livro do profeta uma confissão da boca de Jonas. Um dos versos mais bonitos do Antigo Testamento foi proferido pela boca do profeta. Está registrado no livro dele. Jonas, capítulo 2, verso de número 9, diz assim: mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Charles Haddon Spurgeon dizia que
de forma bem humorada, que Jonas era calvinista e o peixe era arminiano. E quando ele disse a salvação pertence ao Senhor, o peixe cuspiu ele para fora. O profeta aprendeu isso, irmãos, talvez de uma maneira não convencional. Mas o Senhor revelou aqui essa verdade a ele. A mensagem do arrependimento pregada pelo profeta Jonas penetrou no âmago dos ninivitas, e a alma deles receberam o perdão de Cristo e a remissão dos seus pecados na cruz do Calvário. Portanto, o Natal é a iniciativa de Deus em promover a redenção do homem. Segundo, a mensagem do Natal exige uma autoanálise. Nós somos especialistas, em via de regra, apontar os problemas, os defeitos e o erro dos outros. E eu quero ilustrar isso com uma história. Há um tempo atrás eu visitei a casa de um amigo, uma pessoa muito simpática. A pessoa foi muito receptiva quando me recebeu muito bem ali. Mas juntamente comigo, outras pessoas ali foram convidadas para essa casa. E como era uma casa recém-acabada, ainda faltavam ali alguns detalhes a serem feitos. Uma conversa me chamou a atenção entre o dono da casa e uma visita. O dono ali já estava morando há cerca de 1 ano nessa casa e alguns detalhes precisavam ser corrigidos. Então, a visita era um arquiteto e ele foi questionado pelo dono sobre o que mais chamou a atenção dele a ele entrar na casa. Você não quer nenhuma resposta? Não pergunte, é ou não é? E o dono perguntou: o que chamou a sua atenção? O arquiteto ali, educado, mas um pouco discreto, disse que a entrada da casa era belíssima, a fachada belíssima, os móveis eram muito bem planejados, mas quem fez a casa pecou no acabamento fino. E ele citou ali uma lista de pelo menos 20 coisas a serem corrigidas dentro dessa casa. Então, o dono da casa prontamente ali listou pelo menos uma desculpa para cada erro, né? Que era apontado pelo arquiteto. E ele justificava ali a não conclusão da obra por algumas questões. Por exemplo, ele citou a falta de tempo, citou as dificuldades que ele enfrentou no casamento, naquele processo de construção. Citou ali, inclusive, a ração do cachorro que era cara. Tinha um alto preço ali como um empecilho para concluir a obra. Você sabe por que eu estou contando essa história, irmãos? A vida cristã também é assim. Nós estamos tão acostumados com o nosso jeito de ser, que por muitas vezes nós não nos damos conta de que há uma série de coisas a serem aperfeiçoadas, ou até mesmo quebradas e refeitas dentro de nós. E a lista de desculpas ela é grande. Eu agi assim porque fulano fez isso. Eu fiz isso porque ele não me deu escolha. Eu fui iracundo porque quem aguenta ser testado demasiadamente o tempo inteiro? Vejam, irmãos, a mensagem do Natal é uma mensagem que exige que você faça uma autoanálise da sua casa e convide o maior arquiteto de todos os tempos, Cristo Jesus, para dar sequência à boa obra que Ele começou em você. Portanto, a mensagem do Natal exige que você olhe para dentro e seja transformado pelo Evangelho. Mas há uma terceira coisa, uma terceira lição que nós podemos aprender com o Natal. A mensagem do Natal também precisa ser conhecida. Há uma máxima, atualmente, de algumas pessoas que não observam ali o cenário como um todo, onde elas afirmam que nós precisamos ir para fora das igrejas o tempo inteiro, falar do Evangelho, pregar o Evangelho, a qualquer custo, contar sobre as boas novas, ampliar ali de forma com que outras pessoas possam vir à igreja. De fato isso é importante, é relevante sim. E eu tive o privilégio de trabalhar na editora Pronobis, e nesse trabalho eu tive contato com os mais diversos pastores do Brasil e do mundo. Tive a oportunidade, um privilégio para mim, inclusive alguns do exterior. E eles relatam, cada um deles, que há um perigo iminente que alguns pastores só perceberam com o passar do tempo. Que perigo é esse? A igreja atual não conhece os valores basilares da fé cristã e nem mesmo a mensagem do Evangelho. A igreja evangélica atual
optou por o que nós podemos chamar de um cristianismo abstrato, sentimentalista, romantizado, secularizado. Em alguma medida, até uma espécie de fé cega que não consegue explicar ali a razão da sua esperança. Basta, por exemplo, uma pergunta simples. Se algum crente, por exemplo, te pedisse para você compartilhar a ele a mensagem do Evangelho, eu quero te fazer uma pergunta. Se algum não crente chegasse para você e dissesse assim: fale do Evangelho para mim, você conseguiria explicar o Evangelho em toda a sua essência a ele? Agora, eu quero dizer uma coisa a vocês. Vejam esses dados aqui. Uma pesquisa realizada pelo Instituto ACFI dos Estados Unidos entrevistou cerca de 6 mil pessoas que se diziam cristãos verdadeiros e frequentadores de uma igreja há pelo menos 5 anos. E esse foi o resultado. Ouçam, pasmem. Dos que se dizem cristãos, apenas 14% sabem responder questões básicas ligadas à fé que professam. 14%. Cerca de 840 pessoas. Os pesquisadores afirmam que uma constatação do levantamento expõe um abismo entre se identificar como cristão e viver como seguidor de Cristo Jesus. Agora, ouçam essa. 1 em cada 10 tem de fato uma visão bíblica sobre o mundo. É assustador. Assustador. O idealizador da pesquisa, George Barna, ele diz que a intenção do trabalho é mostrar ali na frieza dos cálculos, dos números, o nível de conhecimento e o envolvimento de quem se diz cristão com princípios bíblicos, sem estabelecer julgamentos. Então, observe, através desses dados, por muitos anos, os líderes terceirizaram o ensino do Evangelho através das programações na igreja e dos templos lotados de pessoas. Chamados eventos. O culto era um evento. Todo culto era um evento. Agora vejam, é legítimo fazer programações, mobilizar os irmãos para participar de algumas mobilizações da igreja, desde que você tenha em mente que é a palavra de Deus o centro de todas as coisas, é ela apenas que salva o homem. Romanos diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui pagando um alto preço como igreja por equívocos realizados por gerações que até eram compostas de pessoas bem intencionadas, mas abriram mão de subir no púlpito e pregar o bendito Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos uma mensagem preciosa, irmãos, que precisa ser compartilhada. Mas nós estamos no momento da igreja brasileira como um todo, que os que precisam ser evangelizados não são os de fora, mas os de dentro. Os de dentro da igreja. Homens e mulheres que sabem tudo sobre a novela das 9. Mas se você perguntar um verso bíblico, quem escreveu a carta aos Colossenses, não sabe. Sabe a programação inteira da semana dos influencers. Sabem a agenda. Sabem de cabo a rabo o que eles vão fazer. Mas se você perguntar a mensagem central do Evangelho de Mateus, não sabem dizer. Alguns, inclusive, sabem o seu signo e abrem o horóscopo antes de sair de casa. Crendices. Mas não conhecem a verdadeira mensagem do Evangelho. Não conseguem, por algum motivo, dizer quantos livros tem a Escritura e qual é o plano de Deus para a humanidade quando é questionado por alguém. Nós precisamos nos debruçar diante da Escritura, num relacionamento de amor com o Cristo, onde a voz mais importante a ser ouvida não é a minha nem a sua, mas a de Deus. É a Escritura quem fala conosco. Quarta e última, ouça para o bem da sua alma. O Natal não é um conselho, ele é uma mensagem, e essa mensagem precisa ser compartilhada. Há um músico e teólogo chamado Johann Sebastian Bach, e quando ele comentou sobre a doutrina da encarnação, uma doutrina preciosa para os cristãos, ele disse assim, ouça: graças ao teu cativeiro, Filho de Deus, recobramos nós a tua liberdade. A tua prisão é o trono da graça, o lugar da liberdade de todos os fiéis.
pois se não tivesse aceitado a escravidão, a nossa duraria eternamente. Que bênção, irmãos! Nós somos livres porque Ele aceitou vir a esse mundo e assumir a nossa morte e nos dar a sua vida. E louvado seja Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a mensagem do Natal. Jesus veio para morrer em seu lugar, assumindo a morte mais indigna que alguém poderia receber. Mas a sua morte naquela cruz do Calvário nos trouxe vida e pôs um fim na história do pecado no mundo. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E hoje Ele está assentado à direita de Deus. E Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Quero finalizar com uma frase que foi escrita por Atanásio de Alexandria, mas depois catequizada por Agostinho de Hipona, que diz assim: isso aqui é a preciosidade do Evangelho, irmãos. Essa mensagem é a mensagem da nossa vida. Vejam só o que ele diz: o Filho de Deus se fez filho do homem para fazer dos homens filhos de Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bendito seja o nascimento de Cristo, porque o Natal é a mensagem mais preciosa do mundo. Jesus nasceu para morrer e entregar a sua vida por nós. Amém? Vamos orar e na sequência louvar e adorar esse Deus Todo-Poderoso. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os